Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live das terças-feiras. Hoje com o tema, especialmente para quem vai ver a gravação, é como a análise corporal te pode ajudar a ser mais feliz. Então eu vou aguardar que algumas pessoas entrem, eu tenho a certeza que quem ficar até ao final vai gostar, vai valer a pena, tenho uma surpresa para quem cá ficar. E análise corporal. O que é a análise corporal? Então, essencialmente é uma ferramenta que revela como é que a nossa mente funciona a partir do formato do nosso corpo. E é uma espécie de manual de instruções de um ser humano, porque ela vai permitir ver e medir cada um dos traços de caráter e os traços de caráter que se formam desde a gestação até aos 5 anos. Bem-vinda, Joana, bem-vinda. E, e de onde é que tudo isto começou? Este é um método científico que teve origem na década de 1930 com os estudos do psiquiatra e psicanalista Wilhelm Reich. E o Wilhelm Reich era aluno de Freud. Ele tratava dos doentes que Freud não conseguia tratar. E ele descobriu que pessoas com corpos parecidos tinham problemas parecidos. E então ele tentou fazer algo que agora se vê que é completamente desnecessário, que era ele tentou alterar o corpo para alterar a mente. E depois de outros estudos seguidos por outros médicos, também nos Estados Unidos, este conhecimento foi atualizado por investigadores brasileiros, fundadores da escola O Corpo Explica, que criaram as ferramentas do mapa dos caráteres, um mapa combinado e também a chave mestra. Bem-vinda, Paula. Que bom. Então, e a análise corporal, para que é que ela serve? Ela permite-nos dizer como é que uma pessoa pensa, sente e age, quais é que são os seus medos existenciais e os seus recursos internos, ou os seus superpoderes. E aqui é que está a grande virada de chave. É que se nós não descobrirmos... Obrigada Paula, que bom. Se nós não descobrirmos, de facto, quais são os nossos superpoderes, nós vamos continuar a nossa vida toda a repetir os medos que ficaram mielinizados durante o nosso desenvolvimento do nosso cérebro e do nosso corpo desde a gestação até aos 5 anos. E, então, com a análise corporal é possível descobrir quais é que são as nossas tendências e necessidades e revelar o que está por trás dos problemas circunstanciais que nós enfrentamos na vida. Estejam eles relacionados com a nossa vida pessoal ou com a nossa vida profissional. E também em termos de saúde, é possível prevenir várias situações de saúde observando a quantidade de traços de caráter. Porquê? Porque todos nós temos os 5 em diferentes quantidades, mas há traços, por exemplo, que precisam de maior de descanso, há outros traços que são mais executores e só isto faz toda a diferença em nós termos uma vida que flui. Quando a vida começa a estar pesada, certamente alguns traços estão a ser sobrecarregados e não estamos a fazer com que existam outros traços que nós também temos. Muitas vezes também pelos ambientes em que nós vivenciamos lá desde a nossa infância, não é? Eu lembro-me que, por exemplo, eu ouvia muitas vezes dizer que quem, quem descansa é preguiçoso. E a verdade é que eu não queria ser preguiçosa. E a verdade é que eu
levei até ao extremo os meus traços executores e não me permitia descansar, sendo que 60% de mim precisa de descansar. Então, o nosso corpo é muito inteligente e quando ele começa a ter dores, quando às vezes é um vazio que nós sentimos e nem sabemos de onde vem, é um alerta que certamente alguns dos traços não estão a ser respeitados, tal como nós precisamos. Então, a análise corporal permite a possibilidade de nós nos conhecermos verdadeiramente. É quase uma impressão digital, não é digital, é mental, emocional, e de nós nos entendermos e começarmos a desfrutar dos nossos recursos internos, com a vantagem de que ela pode ser feita a partir de 7 anos. Cada vez vai ser mais comum as crianças saberem os seus traços de caráter e dizerem muitas vezes, olha, respeita o meu traço e respeita como eu sou, porque de facto este autoconhecimento traz empoderamento e serve assim para prevenir abusos e qualquer tipo de violência ou incompreensão devido ao autoconhecimento, que vai gerar maior confiança, segurança, autoestima, responsabilidade, até pelo nosso próprio autocuidado. Porque há traços que precisam desse autocuidado, mas muitas vezes nós ouvimos que não podemos descansar ou que temos que resolver os problemas de toda a gente, ou porque aprendemos que temos que colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar e nos esquecemos de nós. Então, ser prioridade muitas vezes é visto como egoísmo e isso traz alguma culpa, especialmente pelos ambientes que nós vivemos. Mas a partir do momento em que nós temos este conhecimento e sabemos exatamente como é que funcionamos e quais as nossas necessidades, nós podemos fazer escolhas melhores para nós e prevenir até doenças que podem surgir exatamente porque não estamos a utilizar os nossos superpoderes, estamos a desgastar, a entrar num looping de exaustão e quando há esforço, e aqui há outra coisa que a nossa sociedade também valoriza muito mais o esforço do que o resultado. E a análise corporal permite-nos chegar ao resultado com o mínimo esforço. E o mínimo esforço é sermos quem nós somos, é respeitarmos exatamente como nós funcionamos. E isso vai ser o nosso caminho para o sucesso. Então, como é que funciona a análise corporal? Durante a análise corporal, que tem a duração de aproximadamente 1h30, eu observo o formato, a sensação e a expressão de 6 partes do corpo: a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. E assim, ao utilizar o mapa dos caráteres, eu irei identificar a percentagem de cada um dos traços que se revela no formato, sensação e expressão do corpo. E a análise corporal é feita online, no Zoom, durante 1h30, e em crianças ou adolescentes eu faço através de fotografia. É excelente para aquelas pessoas que têm uma grande dificuldade em se expressar, porque nem é preciso falar. E é que é muito engraçado. Eu andei a perguntar à minha filha, porque ela já está aqui muito evoluída neste conhecimento, o que é que muda quando nós conhecemos a análise corporal e os traços. E ela diz, muda tudo, porque eu conheço as pessoas só de olhar para o corpo delas e eu começo a tratá-las, a respeitá-las da forma que elas precisam. E isto é a diferença entre nós vivermos na sobrevivência das nossas 5 dores básicas, que são a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição, ou vivermos nos nossos recursos, nos nossos superpoderes, nomeadamente da criatividade, da capacidade de comunicação, da capacidade de liderança, da capacidade de execução nos mínimos detalhes e no planeamento passo a passo, ou então na proatividade e na execução rápida e perfeita. E isto muda tudo, porque seja no mundo pessoal, nos relacionamentos, seja entre casais, seja entre pais e filhos, seja até no trabalho, nas funções certas de cada pessoa,
este conhecimento é cirúrgico, porque coloca as pessoas no seu lugar em que elas naturalmente já têm estas capacidades funcionais. Então, uma das coisas que eu gosto muito de dizer é que a mente mente, mas o corpo revela a realidade e permite-nos fazer escolhas melhores para nos mantermos no recurso dos nossos traços. Então, a Paula, que é uma das primeiras psicólogas que eu conheço a usar a análise corporal, ela diz assim: verdade, quer adultos, quer crianças, todos precisamos saber quem somos e como funcionamos. E com este conhecimento ficamos imunes à percepção negativa dos outros. Exatamente. E quanto mais cedo isto começar, melhor. Porque é uma forma excelente de prevenir qualquer tipo de violência, incompreensão, abuso, bullying, aquilo que de facto muitas vezes nos magoa e nós não sabemos porquê. Aos olhos dos outros parece que estamos errados, mas é só um traço de caráter, é só uma forma de funcionar. Muitas vezes eu tenho os 5 traços, eu tenho-os muito distribuídos. Não é equilibrados, é distribuídos. Ou seja, o que faz de mim uma pessoa extremamente confusa, mas cheia de superpoderes. E para muitas pessoas era muito complicado. Às vezes eu tinha momentos em que eu desconectava. Eu ficava assim, tipo, na cabeça no ar, nos meus pensamentos. Eu até estava a ouvir as pessoas, mas a minha cabeça não estava lá. E muitas vezes isso era visto como um defeito, como algo que eu não deveria ou não poderia fazer, mas era superior a mim. E de facto eu preciso destes momentos de desconexão, de não estar tão exposta. E isto vem da sensação básica que eu senti ainda dentro da gestação e no primeiro mês de vida. E a verdade é que eu nasci com uma fenda palatina incompleta. Eu necessitei de fazer uma cirurgia muito cedo, tinha acabado quase de nascer. E isso afetou também e aumentou aqui a minha sensação de me sentir rejeitada por um mundo que eu ainda nem conhecia, né? E de facto isso ficou marcado no meu corpo, ficou registado e está tudo certo. Agora eu sei que isto me dá uma capacidade imensa de criatividade e eu só preciso de procurar os lugares onde eu posso exercer essa criatividade e ser quem eu sou, sem precisar de anular uma parte de mim. E para o relacionamento interpessoal, uma coisa é nós conhecermos-nos e compreendermos. Isso é algo extraordinário, porque todos nós, uma das grandes necessidades do ser humano é ser autêntico, é ter a sua identidade, é poder assumir-se tal como é e ser aceito e respeitado assim. Mas outra coisa espetacular é o mapa combinado. Quando nós combinamos duas pessoas, sejam entre casais, seja entre pais e filhos, nós conseguimos perceber exatamente quais são os conflitos que existem e poder ter a disposição para os resolver de forma objetiva e potenciar recursos que podem nem sequer estar a ser aproveitados. E isto dá também um poder de termos nas mãos as rédeas da nossa vida. Porque muitas vezes ouço as pessoas a dizerem assim: eu pareço um navio em alto mar, sem rumo. Vou para onde a maré ou o vento me levar. E com a análise corporal, nós ficamos com o leme da nossa vida e a controlar quem somos, procurando ambientes melhores para nós podermos existir tal como somos, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional.
procurando funções que se adaptem muito melhor a nós. Por exemplo, um traço que precisa de mais isolamento, vai ser péssimo se for colocado numa função, por exemplo, de atendimento ao público. Por mais que essa pessoa queira, ela não vai ser uma pessoa afável, enquanto há outros traços que naturalmente executam isso com facilidade. E a facilidade vem também de uma maior felicidade, e quanto maior a felicidade, maior a produtividade. Por isso isto está tudo interligado. Na família, as discussões vão terminar, as incompreensões também, e cada um vai poder tratar-se tal como é. Porque estas sensações básicas, elas ficam registadas no nosso inconsciente. E tal como Carl Jung dizia, enquanto o inconsciente não se torna consciente, nós vamos repetindo padrões na nossa vida e chamamos isso de destino. Então, a análise corporal permite-nos transformar o inconsciente em consciente e a tomar a rédea de quem somos para a nossa melhor versão. E quando nós sentimos dores, seja no corpo ou muitas vezes aquelas dores da alma, quando nós sabemos quem somos, não existem motivos para que elas existam. E se cada ser humano conhecesse a percentagem de traços de caráter que tem no corpo e que mostram a forma como a sua mente funciona, tudo isto ficaria reduzido e poderia ser prevenido. E isto também nos ajuda a perceber como é que nós fazemos escolhas na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos num lugar que não queremos, nós estamos em relacionamentos tóxicos, muitas vezes abusivos, e não sabemos como sair de lá. E muitas vezes isso está registado também no nosso corpo e permite-nos medir o nível de dependência emocional que nós temos e também a ambição nata. E até em situações, em trabalhos que muitas vezes as pessoas não entendem porque é que determinada pessoa tem um desafio e não cumpre. Muitas vezes essa pessoa não tem traços que queiram desafios e ela precisa de criar uma ambição provocada. E depois, utilizando a chave mestra, que é uma outra ferramenta, nós podemos, a partir dos traços, provocar ambição e perceber de onde vem a dependência emocional e poder, de alguma forma, ao entender, poder fazer escolhas melhores. Porque senão nós vamos andar outra vez ali na roda dos ratos e, sem perceber, a fazer escolhas que o nosso inconsciente faz só por medo, às vezes, de ficarmos sozinhos ou de nos sentirmos abandonados ou rejeitados. E vamos, às vezes, aceitar migalhas só para não sentir isso. Só que a verdade é que vamos sentir. E isso vem de novo, porque é como se nós estivéssemos a fugir à dor e não a ativarmos os recursos. Então, este autoconhecimento permite-nos isto. A análise corporal também é uma excelente aplicação para entender porque é que as pessoas têm dificuldade em perder peso. Há 3 traços que têm dificuldade em perder peso por diferentes motivos. Um deles vai aumentar o volume do corpo se essa pessoa estiver a sentir-se sozinha e precisar de uma posição de destaque, de ser vista. Então a mente sabe que para ela ser vista basta aumentar o volume corporal, e às vezes essa pessoa nem consegue emagrecer por mais dietas que faça. Outra forma tem a ver quando a pessoa tem que fazer mais força do que aquilo que ela é capaz. E então, se ela está sobrecarregada, se ela vive a vida dela e mais 3 ou 4 pessoas que ela tem a cargo, com responsabilidades, com o ter que acudir a todo lado, ela também não vai conseguir emagrecer. E outra pessoa tem um traço que lhe permite que
o aumento do peso seja uma proteção para a sua sexualidade. E isso, enquanto nós não entendermos isto, não adianta fazer qualquer tipo de dieta. É necessário tornar o inconsciente consciente e a partir daí ativar os recursos, e muitas vezes a pessoa vai fazer uma alimentação, entre aspas, normal e vai conseguir emagrecer sem precisar de fazer dietas malucas. E também há traços que não engordam. Há pessoas que naturalmente são muito magras, que sofrem com isso também. Mas há traços, especialmente aquele que se forma na altura da gestação, que as pessoas vão ser naturalmente mais magrinhas. Porque naquela altura a mielinização estava na cabeça, o alimento que era comido era o do cordão umbilical, não é? Era aquilo que chegava e vai só para a cabeça, não vai para o corpo. É só para alimentar uma mente super inteligente e criativa. Então, muitas vezes essas pessoas têm um corpo muito magrinho. E quanto mais estimularem a criatividade, quanto mais tempo essa pessoa tiver para estar na sua caverna, mais isolada, que é uma necessidade que ela tem, ela vai acabar por naturalmente aumentar o peso, sendo que nunca vai aumentar muito, porque a sua estrutura está formatada dessa forma. Então a análise corporal permite-nos este painel de descobertas sobre nós, que muitas vezes passamos uma vida inteira sem saber que elas existem, e que tanta coisa pode ser de facto prevenida com uma simples análise corporal. Porque observando o formato do corpo, nós conseguimos perceber como é que a mente funciona, conseguimos perceber a nossa história e ao mesmo tempo entender de forma bem profunda a causa dos problemas que vivenciamos, seja pessoais, seja profissionais e até de saúde, porque se nós vivenciarmos muito tempo nas dores dos nossos traços, isso vai vir para o corpo e vai trazer doença. Então, se a nossa vida começa a andar num conflito, com um peso muito grande, uma solução é fazer uma análise corporal e perceber exatamente o que é que nós não estamos a respeitar, não estamos a incentivar em nós mesmos e a respeitar-nos tal como somos. Então, esta live vai ficar assim bem curtinha. Gostava de saber como é que foi ouvir tudo isto. Se tem alguma questão que queiram colocar, estejam à vontade, mais 5 minutinhos. E eu tenho só aqui mais uma frase para terminar, exatamente, porque muitas vezes nós focamos só nos recursos que temos externos. Muitas vezes vem com a motivação, vem com o incentivo de outras pessoas, mas se nós não conhecermos e não acedermos e não incentivarmos os nossos recursos internos, a nossa luz nunca irá brilhar na sua maior potência, porque a nossa luz vem de dentro para fora e nunca vamos conseguir ser 100% de quem nós somos. E é possível ser com facilidade, sem esforço, porque isso é só um sinal que estamos a respeitar tal como somos. Embora muitas vezes a sociedade atual valorize muito mais o que é o esforço do que é o resultado, eu acredito que nós podemos ter resultados incríveis sem precisar de adoecer. Seja nos relacionamentos, seja na carreira ou na vida profissional, seja na saúde. E é isso, nestes 3 pilares, que a análise corporal dá respostas. E então, quando se trata do relacionamento entre pais e filhos adolescentes, que é considerada aquela fase mais complicada, é direto, porque é só observar o formato do corpo. Não importa o que dizem, o importante é aquilo que eu consigo ver através da análise corporal e perceber exatamente quais são os conflitos que estão ali
a provocar um desentendimento. Muitas vezes os pais dizem que o desriscado, que se cansam de estar sempre a repetir a mesma coisa sem resultados. Então, quando é preciso fazer alguma coisa e de uma forma rápida e eficaz, a análise corporal tem a resposta. Então, estou aqui a ver se há aqui mais algum feedback. Eu disse que tinha uma surpresa para quem vir esta live. Eu tenho aqui... a Paula está a dizer: fomos maravilhosamente construídos. Temos em nós todas as capacidades para sermos felizes, para nos relacionarmos connosco e com os outros. Exatamente. E que bom seria, agora isto é em modo de reflexão, que bom seria de facto cada ser humano adulto ser responsável por si próprio e conseguir dar-se a si mesmo tudo aquilo que ele precisa, e que a partir de facto uma análise corporal nós conseguimos saber e sermos prioridade é muito importante, porque a maioria de nós tem um distúrbio de prioridades. E o que é isto? É colocar as outras pessoas em primeiro lugar. E nós não podemos dar aquilo que não temos. Então eu uso muito a analogia que é usada nos aviões, que é quando cai a máscara, não é? Se perde o ar. A primeira regra que é colocarmos a máscara em nós mesmos e só depois colocar a quem está ao lado, mesmo que ao lado esteja uma criança, porque se nós colocamos primeiro na criança e depois não vamos a tempo para colocar em nós mesmos, ela também não consegue sobreviver, mesmo que ela tenha máscara, mas se não tiver um adulto ao lado. Então, é muito importante este conceito de nos colocarmos em primeiro lugar, e mesmo para as mães que vão assistir, que têm filhos, muitas vezes a maternidade vem tirar o lugar da mãe, mas mesmo uma criança, o melhor que ela pode ter é ter uma mãe inteira, uma mãe que se cuida primeiro antes de cuidar dos outros. Porque senão nunca vai estar bem e a criança não vai estar bem. O que não está bem nos pais vai refletir-se na criança e de facto muitas vezes é a criança que vai para a terapia e quem precisaria de terapia eram os pais. Porque as mudanças e o facto da maternidade ser muito romantizada traz aqui custos brutais, porque ninguém sabe o seu lugar, há uma grande confusão, depois não tivemos as melhores referências e tudo isto fica confuso. Então, para não ficar confuso, é para isso que eu cá estou. E a Paula diz também: não podemos dar se não buscarmos para nós primeiro. Este é um ato de amor para com os outros. Exatamente. É um ato de amor para com os outros. E por isso é uma responsabilidade muito grande nós estarmos bem, porque ninguém pode dar um copo de água vazio. Então precisamos de encher bem o nosso copo para depois distribuir. E isso nós conseguimos saber exatamente as nossas necessidades quando fazemos uma análise corporal, quando sabemos quanto de cada traço temos, para assim suprirmos primeiro as nossas necessidades e depois podermos com facilidade ajudar quem está à nossa volta, a começar por nós, pela nossa família e depois também no trabalho, porque tudo se reflete em todas as áreas. Não há ilusões de que uma pessoa vai separar o trabalho da casa. Isso é impossível. Nós somos humanos, não somos máquinas e uma área influencia a outra. Então, de facto, a análise corporal dá esta clareza em 90 minutos de tudo isto e nos permite fazer escolhas melhores para a nossa vida e assim podermos ser mais felizes. Esta é de facto uma mensagem e até o dia 11 de novembro eu tenho também uma oportunidade única, que é quem vir esta live e quem quiser usufruir de uma análise corporal,
eu vou oferecer uma segunda análise corporal para um filho, para um marido, para um familiar, para um sócio, porque até nas empresas é muito importante que os sócios saibam exatamente e complementem as suas funções para que a empresa também dê lucro e funcione com facilidade. Então, esta é a minha oferta até dia 11 de novembro. E no próximo sábado vou ter novamente a masterclass sobre os 5 erros que as mães cometem por amor e que literalmente lixam com F a vida dos filhos. A última masterclass foi realmente reveladora. Foi um virar de chaves para as pessoas que participaram, pediram para repetir. Então será no próximo sábado às 10 pelo Zoom, e para reservar o lugar é só entrar em contacto comigo por mensagem. Então esta era a mensagem para hoje. Vamos todos ser muito mais felizes. Todas as pessoas precisam de fazer uma análise corporal para se conhecerem melhor, para fazerem melhores escolhas, para ativarem os recursos e assim poderem brilhar em toda a sua potência e não terem medo de aparecer tal como são. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada, Paula, pelas tuas considerações sempre muito assertivas e muito pormenorizadas, tal como tu és, sempre ali muito direto ao ponto. Obrigada também por estares aqui. Um beijinho enorme para todos e até breve.